O que faz um bom professor de francês ser um bom professor, um excelente professor? É um tema que vem me acompanhando nos últimos dias e semanas, porque tanto no Instagram conversei sobre esse tema com seguidores, quanto dentro da minha empresa, da Parlu, eu também pensei, fiquei às voltas aí desse tema nessas últimas semanas, porque estava em processo seletivo para a gente contratar novos professores para a equipe. A primeira coisa interessante é que quando eu perguntei no Instagram para os seguidores o que faz um bom professor de francês ser um bom professor, um excelente professor, todo mundo me respondeu coisas sobre características pessoais da personalidade do professor, na verdade. É um professor atento, é um professor paciente, é um professor que ajuda o aluno, entende as dificuldades do aluno, percebe as dificuldades específicas daquele aluno de maneira individualizada e consegue ajudar o aluno a chegar ali onde ele quer, no objetivo dele. Então, se vocês repararem, isso que me trouxeram não são qualidades técnicas. Então, no final das contas, você tem que se sentir bem com o professor, tem que dar match, e esse professor tem que estar ali para você e te ajudar. Mas isso só não basta, né? Senão, meu marido, que não fala francês direito, poderia ser um bom professor de francês, porque ele escuta, ele é paciente, ele ajuda. Então, qual é a parte técnica? Como que a gente pode avaliar a parte técnica? O que a gente pode levar em consideração? E eu vou trazer aqui agora um debate que está aí também nos vídeos de YouTube. Vamos lá. Primeiro ponto. Um professor nativo ou um professor brasileiro? O que é melhor? O professor nativo ele tem algumas vantagens em algumas coisas e o professor brasileiro tem vantagens em outras coisas. Quais são as vantagens de um professor nativo? O professor nativo ele vai ter uma pronúncia nativa, ou seja, ele vai ter o sotaque do lugar ali onde ele cresceu e morou. Então, se ele é francês de um lugar da França, ele vai ter o sotaque ali daquele lugar onde ele cresceu e morou. Mesma coisa, se ele for canadense, ele vai ter o sotaque de lá. Então, o que isso garante para o aluno? Que o aluno vai ouvir uma pronúncia do francês que está de acordo com o que de fato é falado ali nesses lugares de onde o professor veio. O professor brasileiro, por outro lado, nessa questão de pronúncia, se ele aprendeu o francês já depois de adolescente, adulto, a não ser que ele tenha feito um excelente trabalho de pronúncia, e há professores brasileiros que fizeram sim isso, ele pode pronunciar errado. Lembrando que pronúncia correta é diferente de sotaque. Um professor brasileiro pode sim ter um sotaque brasileiro ao falar francês, mas ter uma excelente pronúncia, ou seja, quando ele fala, todo mundo entende o que ele está falando, não tem nenhum ruído de comunicação. A pronúncia do professor não necessariamente vai passar para o aluno, né? Porque uma coisa é você ter uma pronúncia, outra coisa é você saber ensinar aquela pronúncia. E a capacidade de ensinar a pronúncia é algo aprendido. Então, o professor nativo que tem uma pronúncia nativa, ele não necessariamente sabe ensinar essa pronúncia para você. E o professor brasileiro talvez saiba até melhor ensinar essa pronúncia. Não quer dizer, não é uma regra, mas cuidado ao achar que o fato de ter um professor nativo vai te fazer ter uma melhor pronúncia. Não, o que faz ter uma melhor pronúncia é o professor saber ensinar pronúncia, o que não é o caso de todos os professores, nem nativos, nem brasileiros. Então pronto, falamos de pronúncia. Depois a gente vai ter cultura, vocabulário. Então, de fato, um professor nativo provavelmente ele vai ter mais vocabulário, ele vai dominar melhor ali as estruturas gramaticais, saber, aquele verbo usa-se com tal preposição, ele vai ter menos dúvidas em relação a isso, então ele tende a ter um melhor conhecimento. Um professor brasileiro, ele pode ter um vocabulário um pouco mais restrito, ter algumas dúvidas em relação a isso. Em relação ao professor brasileiro, outra coisa que é interessante mencionar é que ele fez esse percurso, quando ele aprendeu na fase adulta o francês, ele fez o mesmo percurso que você vai ter que fazer. Então, ele viveu aquilo. Fica mais fácil de viver junto com o aluno, de entender aquilo que o aluno está passando, porque ele sentiu aquilo na pele, das dificuldades. Então, isso é um ponto positivo para quem aprendeu depois de adulto e vai guiar alguém por esse mesmo caminho. E aí a gente tem uma terceira categoria de professor que pouco se fala, e nas redes sociais eu vejo muito de colegas meus professores de francês, que é também o meu caso, que é o professor que ele é ou brasileiro ou francês, pouco importa, assim, francófono, né, de uma nacionalidade francófona, mas que ele aprendeu as duas línguas ao mesmo tempo, os dois idiomas em paralelo. Então ele acaba tendo vantagens dos dois mundos, e isso é muito legal.
Pronto, falamos bastante do perfil nativo, não nativo, esse perfil meio termo de que não é nenhum nem outro. Vamos agora para o segundo ponto de comparação. O segundo ponto de comparação é formação. Então, o que seria melhor? Um professor formado ou um professor não formado? E aí a formação, a gente pensa na formação em línguas estrangeiras, em francês, em didática do francês como língua estrangeira, alguma formação que tenha a ver ali com a língua francesa. A gente tende a dizer que alguém formado é melhor do que alguém não formado. Por quê? Quais são as características de alguém formado que a gente pode esperar? Ele, pelo menos, passou muitas horas estudando aquilo, então se preparando para dar aula, aprendendo técnicas, estudando francês mesmo, a língua francesa. Então, entender o processo de aquisição de linguagem. Então, a gente pensa nessa formação como algo positivo. Ele se dedicou àquilo, não é algo que caiu na vida dele, assim, um dia, vou virar professor e comecei a dar aula sem preparo nenhum. Do outro lado, a gente tem esse professor que não é formado. Então, a gente não tem, digamos assim, essa garantia de que ele passou várias horas estudando e se preparando daquilo. Mas ele pode sim ter se preparado de outras maneiras para dar aula e pode sim dar uma aula de boa qualidade. E aí o que eu acho interessante é, na minha experiência pessoal, adoro estudar línguas. Sempre estudei muitas línguas desde muito nova. E por coincidência ou não, os meus melhores professores, tanto de espanhol quanto de alemão, que foram duas línguas que eu estudei com vários professores, os melhores eram engenheiros. Né? Precisa ser engenheiro para ser bom professor? Não. Mas é só para ver que não necessariamente um diploma em francês, em didática do francês, vai fazer da pessoa um bom professor. Outra curiosidade, durante o processo seletivo que eu fiz na minha empresa para contratar professores, além dos professores nativos, né? Quem melhor pronunciava o francês, quem melhor falava o francês e que usava as estruturas mais complexas, não eram os formados em letras, eram os formados em teatro. Agora vamos para o terceiro ponto, que é analisar o tipo de aula, o tipo de acompanhamento que você vai ter do professor. Então, basicamente, a gente pode ter aulas síncronas ou assíncronas. Então, a aula síncrona é a aula em que você e o professor estão ali juntos ao mesmo tempo. E a assíncrona é o professor grava a aula e aí você assiste depois quando você tiver disponibilidade. E ele pode ou não dar um acompanhamento para você tirar dúvidas. Então, a vantagem da síncrona, que é ao mesmo tempo você tá junto, é que você pode tirar a dúvida ali na hora. O professor, ele percebe mais a sua dificuldade já na hora, já te dá uma resposta, uma explicação que ele sente que você está precisando naquele momento. Então, isso torna a resposta e a possibilidade de avanço muito mais individualizada e ali muito mais rápida. Por outro lado, às vezes a agenda não comporta um dia na semana que eu vou parar e vou estar ali com o professor. E aí as aulas assíncronas, aulas gravadas, podem ser, sim, uma boa. Eu assisto a aula quando eu conseguir encaixar na minha agenda, que às vezes no trabalho, família, é muito complicado. Eu assisto a aula e depois eu tiro as minhas dúvidas por WhatsApp ou por outra plataforma que o professor disponibilizar. Então, há vantagens e desvantagens desses dois tipos de aula. Também a gente pode pensar em aulas individuais ou aulas em grupo. A aula individual, tá ali você e o professor, lógico, todas as atenções voltadas para você. Quem tem, às vezes, uma timidez extrema e que não consegue se expressar em outro contexto, pode ser interessante uma aula individual. Ou então, quem tem um objetivo muito específico, por exemplo, eu vou participar de uma reunião de trabalho em Paris daqui a 2 semanas e eu preciso apresentar em reunião de trabalho esses dados aqui da empresa que eu preparei. Então é um treinamento super específico. Você precisa de alguém ali só para você. Mas eu aprendo porque eu quero viajar para a França, eu não tenho pressa, ou mesmo eu preciso de um treinamento para passar num exame de proficiência. Você pode escolher aulas em grupo focado naquilo que você quer. Aulas em grupo para proficiência, aulas em grupo para viagens, ou aulas em grupo de francês geral, também é uma possibilidade. E você tem que sempre avaliar também o tamanho do grupo. Então, grupos pequenos você vai ter mais chance de falar. Grupos grandes, a professora falou bonjour, cada um falou seu nome, acabou a aula. Então, grupos grandes você tem menos chance de usar o francês, falar o francês, você vai ter que encontrar outros espaços para treinar a sua fala. Falamos então de alguns critérios mais técnicos para você pensar em quem seria o melhor professor de francês para você. E mais uma vez, é para você. Às vezes o professor do seu amigo, que é ótimo para ele, vai ser horrível para você. Tem que dar ali o match, a cola. Você tem que se sentir bem com o professor. E lógico, ele tem que sim ter um conhecimento aprofundado da língua francesa e uma capacidade de transmitir isso para você,
porque uma coisa que eu sempre digo é aprender certo pela primeira vez dá muito menos trabalho do que você aprender errado e ter que corrigir depois que você já fossilizou os erros. Se você se interessa por francês, entra lá no meu site e vê o que a gente tem de graça para você. Inclui uma aula ao vivo toda semana gratuita com a equipe de professores da Parlu. Você pode tirar suas dúvidas, conversar, treinar o seu francês. Está aqui na descrição o site parlu.com.br. Allez, au revoir!